Oi pessoal, tudo tranquilo com vocês? Espero que sim. Então a gente vai dar início aqui, quer dizer, continuidade, não início, né? No terceiro assunto de ciência que vocês têm lá na apostila, que é os ciclos biogeoquímicos. É muito interessante a gente entender o que esses ciclos influenciam dentro da nossa vida, dentro do nosso ambiente, tá? Então, o que é esses ciclos biogeoquímicos? Percurso realizado do meio ambiente por um elemento químico essencial à vida. Por exemplo, a energia solar é um desses ciclos, tá? O que acontece? Qual a característica dela? Então, ela tem um longo ciclo e aí cada elemento é absorvido e reciclado por componentes bióticos. Quem são os componentes bióticos? Os seres vivos. E os abióticos, nesse caso, entra quem? A água, o ar e o solo, que estão onde? Na biosfera, tá? E aí nós temos as atividades cíclicas. O que são essas atividades cíclicas? O relacionamento dos organismos vivos, tá? E com o ambiente, caracterizando-se por uma constante permuta, quer dizer, um se relaciona com o outro dentro desses elementos. É estritamente ciclos apenas em relação ao aspecto químico. Quando a gente fala químico, se refere aos elementos químicos que nós temos dentro da tabela de elementos químicos, que é essa tabela universal. Alterados, componentes químicos alterados se constituindo ao final do ciclo. Então, essa atividade cíclica, ela leva em consideração esses compostos químicos sempre, tá? O outro ciclo que nós podemos citar é o ciclo da água, tá? A água tem um ciclo e quando há interrupção desse ciclo, ocasiona problemas pertinentes à natureza e ao homem também. Então, ela é fundamental para a sobrevivência. Uma coisa que a água tem, ela tem etapas. A etapa de evaporação, precipitação e condensação, tá? O que é o processo de evaporação? Ocorre quando um líquido é aquecido, no caso nós estamos falando da água aqui, através da ação do sol ou de outro fator, como por exemplo o aquecimento da água no fogão doméstico. Nesse caso, quando a gente fala ciclo da água, é muito comum falar do processo envolvendo o sol no meio ambiente, tá? O aquecimento das águas dos oceanos, dos lagos, dos rios causam essa evaporação. Após essa evaporação ocorre que? A precipitação. Deposição de água para a superfície da terra sob a forma de chuva, neve, gelo ou granizo. Diga-se passagem, a chuva é mais tranquila, neve fica bastante frio, gelo também, e o granizo causa bastante transtornos principalmente para a agricultura. E aí, o que acontece quando a gente fala em precipitação? É a queda de água no estado líquido, tá? Aí a gente sempre brinca, né, estado líquido, porque quando cai no estado sólido as pedrinhas, e aí dá problema. Ou sólidos, neve e granizo. Resulta da condensação do vapor de água que existe na atmosfera. Então, esse processo todo são chamados de precipitações. E aí nós temos o outro processo, que é a condensação. E aí, como que ocorre essa condensação? É o acúmulo da água na atmosfera formando as nuvens, que vão ficar cheinhas para jogar a aguinha para nós. Então, é a mudança do estado gasoso para o estado líquido. Então, ele está gasoso, a gente fala lá gás líquido. Então, o que são elas, tá? São as gotículas de água que se formam na parte externa, por exemplo, de um copo. Quando você coloca a água dentro do copo, que ele está gelado, a água está gelada, ao redor do copo fica aquelas gotículas, tá? Então, isso se chama condensação também. Então, ali nós temos um processo, um desenho ali com o processo, ó. Correntes de vento, aí ocorre a evaporação, a condensação, aí as nuvens ficam cheias de água, até que ocorre a precipitação. Só que levando em consideração somente esses três processos, a gente sabe que existem correntes de vento, clima, relevo, que também influencia para que essas precipitações ocorram de forma constante, tá? Então, isso aqui foi o assunto para vocês. Espero que vocês tenham compreendido. E aí eu desejo para vocês uma boa semana e até a próxima.